o roteiro oficinal do Porto surge através de um anuário que lhe passa pelas mãos, que é o anuário roteiro de oficinas da cidade do Porto, isto um tipo de páginas amarelas já, não tenho exatamente a data certa, mas volta de 1900 e pouco que esse anuário surge. Então surge a partir daí este projeto que é o roteiro oficial do Porto, que é fazer um levantamento ou um bater terreno daquilo que existe hoje em dia de oficinas do sector de transformação na cidade do Porto. Inicialmente o projeto começa com a Alice Bernardo e o José Peneda e posteriormente convidam-me a mim, porque eu estou ligado um pouco, ou comecei a trabalhar relativamente em 2010 com vídeo documental e vídeo experimental, então eles veem uma mais-valia para o projeto. A história do Museu do Resgate nasce de uma preocupação que eu tenho, que é as pessoas têm acesso às ferramentas de registro, audiovisual, no telemóvel, no bolso, não têm consciência disso, utilizam para funções lúdicas, nada contra isso, mas há um potencial, não é, de expressão, de documentação, de comunicação dessas ferramentas audiovisuais. Eu queria fazer que as pessoas entendessem esse potencial, portanto é de alguma forma até bastante... sei lá, tem aqui algo que roça um pouco o manifesto, não é? Mas no sentido de que queria despoltar a ação por parte das pessoas. Ou seja, nós queremos dar tipo um know-how, um conhecimento das pessoas, do que elas fazem, se é bom, se é mau, se a carpintaria, por exemplo, se faz as coisas com pregos, ou se faz os encaixes com ponta de linha. É esse know-how que nós queremos transmitir às pessoas, futuramente, para que elas possam, entre uma lista de carpintarias que existe pela cidade do Porto, procurar aquilo que mais se encaixa àquilo que elas procuram. As áreas do site são, aqui agora citando, passa para cá o vídeo, este já cá cantam, que no fundo é onde vocês podem ver todos os vídeos que foram resgatados, passa para cá o vídeo, é quase como se fosse aquelas frases que o Gunnar diz, quando diz passa para cá o telemóvel. Portanto, é aqui um jogo também de brincadeira com um trocadilho das palavras, um pouco para fazer entender as pessoas que queria incitar à partilha, não é? Em cima de tudo, não é? E acho que nesse aspecto acabou por resultar bastante bem, no fundo, essa adaptação da linguagem ao próprio contexto do terreno. Se sentirem curiosidade, podem colocar o roteiro oficial do Porto e a página inicial aparece um mapa da cidade de Porto já com um monte de oficinas já levantadas, mas só o endereço. Se precisarem de alguma informação extra, vocês sempre podem, o utilizador da internet pode sempre enviar-nos um e-mail e perguntar se conhecemos uma oficina que faça isto ou aquilo, porque também é essa rede que nós queremos criar, que está um bocado perdida. Aquilo que eu me proponho, no fundo, é entregar a câmara nas mãos das pessoas. Acho que aqui há um paralelo na questão da alternativa, não é? De ser uma alternativa às páginas amarelas. Sim. No caso do Museu do Resgate, é uma alternativa a uma visão unidirecional por parte da instituição, neste caso seria a Câmara Municipal, não é? Uma visão turística sobre a própria cidade. O que nós vemos, se calhar, num site que neste momento já tem mais de 900 vídeos em bruto, não é? Portanto, por editar, tem uma versão acabada, digamos assim, não tem uma narrativa, está tudo em caldeirão, no fundo. Portanto, o que nós vemos, acima de tudo, são múltiplas visões, não é? Feitas pela maior variedade possível de pessoas. E tendo em conta esta abordagem que eu queria ter, que eu acho que foi bastante ambiciosa, quando vejo agora esta distância, e acho que se calhar um dos maiores erros, se eu tivesse-me concentrado numa só freguesia, se calhar teria tido um pouco mais de sucesso, ou pelo menos espaço para refletir sobre os registros, e que não tive esse tempo, que depois tive de fazer de uma forma póstuma, quer dizer, depois do próprio Manobras. Portanto, aquilo que eu tive de fazer, que eu tive que encontrar, foram várias soluções para as pessoas participarem. Portanto, eu sabia que tinha que ter um website, que teria que ter uma porta de entrada através desse website, para as pessoas, no fundo, fazerem upload de um vídeo, entregarem um vídeo através desse website. Mas sabia que não podia só ficar refém desse website, não é? Porque é uma ferramenta que estaria online, era um mecanismo que muitas pessoas no centro histórico também fruto da minha experiência no primeiro ano de Manobras,
apercebi-me das condições que as pessoas têm, da distância em relação à própria ferramenta, às próprias ferramentas digitais e ainda mais em particular à questão do vídeo, saber fazer um vídeo. E daí até o desafio ser mais aliciante ainda, de como fazer esses registros de vídeo com pessoas que não têm essa experiência, né? Portanto, eu sabia que tinha que ir para o terreno e que tinha que encontrar outras abordagens, contactos diretos com as pessoas, apresentar o próprio projeto, ter uma espécie sempre de cartão de visita. O meu cartão de visita era não só um flyer, como também algo muito simbólico, uma própria câmara de filmar. Depois, no momento em que eu contactava com as pessoas, eu estava a filmar, entregava a câmara para as mãos e de uma forma muito diluída, quase líquida, não é? A certa altura as pessoas já estavam a participar no próprio registro documental daquilo que as rodeava, e assim eu conseguia demonstrar o que é que eu pretendia com o próprio projeto. A Alice tem uma experiência diferente da minha. A Alice é um pouco é mentora, é a base de dados deste projeto todo. Eu sou mais de sair para a rua, ter atenção em tudo que passa à minha volta, desde sair de casa até voltar, recolher toda a informação que existe de oficinas e uma ou outra que entro e depois começo a falar e sei que ele vai para Aveiro, eu tenho a casa dos meus pais é de Aveiro e sei que ele depois chega ao nível da conversa que sei que ele vai lá pescar e a mulher vai comprar isto, ele fica à espera. Tipo, há uma situação incrível de partilha de informação e de experiências que se tem com estas pessoas, porque cada vez mais, pronto, mais um jovem que vem aí, eu sei que antes de aparecer o roteiro eu comecei a fazer um trabalho com o Sr. Israel, que é o posticeiro que está ali ao pé do Rivoli, não sei se conhece, Cardoso Cabeleireiros, são aqui da zona, toda a gente chama Cardoso, mas ele é Israel, porque ele está ali desde pequenino. Na Rua do Bom Jardim? Sim, na Rua do Bom Jardim, que é Cardoso Cabeleireiros, e toda a gente chama Cardoso, ele não é Cardoso, é Israel. Inicialmente ele já tinha sido várias vezes entrevistado pela televisão, pelo jornal, assim, e inicialmente eu vou para lá, não há diálogo entre nós dois. Eu vou ali, digo que gostava de filmar, gostava de ver, porque acho engraçado aquilo que ele... Não é bem engraçado, mas é fascinante aquilo que ele faz. Então não há um diálogo, há um monólogo, praticamente ele a trabalhar e eu a filmar. Eu tive assim 2, 3 dias com ele. Até que começo a tentar puxar assunto, falar de outras coisas, e ele pouco a pouco começa, porque ele não é uma pessoa assim muito dada, não é? Ele, lá vem mais um ou coisa assim, porque ele não tem muita paciência para... Todos eles não têm muita paciência para os jovens, para nós, agora sempre as pessoas novas que aparecem, porque já têm uma vida destas coisas, não é? Eles dizem mesmo, tipo, o Sr. Israel é aquela coisa, não, os jovens não têm paciência para isto, para aprender estas coisas, tipo, não. Tinha sido mesmo muito pequenino. Para além disso também consegui, com financiamento, adquirir câmaras de filmar para distribuir e depois ir rodando entre alguns moradores no Centro Histórico do Porto, que tinham sido identificados. Outra forma foi o registro, uma forma regular, semanal, em que várias pessoas vinham, contactos meus e etc, juntávamos e íamos um pouco à descoberta daquilo que é o Centro Histórico do Porto. Portanto, acima de tudo havia visões de dentro para fora, de fora para dentro. Portanto, acima de tudo aquilo que me interessava era disputar registros, não é? Porque tinha pouco tempo e tinha que o fazer com alguma brevidade. É engraçado porque já não sei quem foi um entalhador que nós filmámos, apanhámos uma vez muito bom entalhador, tem um irmão em Avanca que faz talha em escultura mesmo, e ele diz, o mestre não ensinava a ninguém, nós tínhamos que estar de olho no mestre, e se o mestre visse que nós éramos bons naquilo que fazia, então vinha ter connosco. Isto o entalhador, não é? Dizer que o mestre não ensina, nós é que temos de estar atentos ao mestre. É óbvio que o Manobras no Porto ajudou-me muito no sentido, não só na questão financeira, mas a questão do ambiente, que era fértil. As pessoas, muita gente que eu encontrei no terreno, apercebiam-se que
que eu ia para lá para fazer qualquer coisa por elas ou com elas ou etc, porque havia outros projetos que também estavam a trabalhar em zonas ou em territórios similares, portanto a apresentação era mais fácil, não era a mesma coisa que uma pessoa chegar assim de chofre no meio do nada, não é? Trabalhar em equipa é importante. Uma pessoa sozinha acho que há algum descrédito, não é? Eu pelo menos... E mesmo de hoje é muito complicado, porque a cidade parece pequena, mas não é? Há muitas ruas e ruelas. E a qualidade da informação também é mais rica, não é? É, porque tens logo 4 olhos a olhar. E depois não é só isso, depois um pensa de uma maneira e outro pensa de outra maneira. Exato, também. Quando a Alice escreve sobre, põe o post do que é que encontrou hoje, ou do que encontrou um senhor que insere não sei o que, ou que trabalha com um tipo qualquer de material, eu já, não floreio, mas dou-lhe outra história ali. Há um prazer diferente, afinal, são duas pessoas, são duas cabeças, não é? Mais direta, mais objetiva, e eu vagueio um bocadinho porque sempre que saio à rua, tipo, estou sempre atento às coisas que se passam e vou notando, porque depois quando chego a casa, tudo que passou ao meu redor, eu escrevo, faço parte ou não, se é importante ou não interessa, é uma saída, não é? É algo que essa experiência de ir para a rua e estás ali, acaba por ser também um pouco um arquivo. No caso do Museu dos Gatos não há objetivos concretos, não é? Acima de tudo, eu não queria sequer nem condicionar as pessoas, nem colocar determinado tipo de intenções ou objetivos da minha parte que funcionassem quase como obstáculos, ou pelo menos que as fizesse de alguma forma fiquem intimidadas em participar. Acima de tudo, queria que elas participassem. Mas, por exemplo, a Alice agora tem uma preocupação mais em passar por todas as ruas e levantar tudo o que existe na rua, ou seja, todas as oficinas que existem na rua. Chega lá, já apresentamos o projeto, já não vamos com aquela conversa, sem dizer porque demora muito tempo. Porque eu passava uma manhã a falar com o artesão, né? Depois a conversa puxava, sei o quê, e depois convida-me para o café e pronto, e ficamos ali a conversar e não faço, quer dizer, uma manhã levantei só uma oficina, não pode ser. Acho que num primeiro passo seria importante para mim e para o Museu dos Gatos fazer uma espécie de validação disto com alguém, com um especialista na área do cinema documental, por exemplo, um montador. Fotográfico e social e psicológico. Alguém que trouxesse uma história que quisesse montar e utilizasse aquilo em cruzamento com outras, para tentar testar, ver como é que aquilo poderá funcionar. A introdução que nós fazemos pode ser muito a carvão inicialmente, mas depois eles já nos dão tudo, não é? Então o Joaquim Bessa, tipo, há momentos que estou com a câmara, eu tenho de descansar um bocado, porque ele está ali a desenrolar uma história, porque ele fala do aparecimento das máquinas de costura em Portugal, fala um pouco como é que o social, 25 de Abril, a sociedade que está parada, está adormecida, não sei o que devia estar, Eu também sinto um bocado isso em relação ao Museu dos Gatos, independentemente de tenham sido várias pessoas a fazer vídeos e a contribuir, no entanto, sou eu e tive uma pessoa a ajudar-me no terreno, que foi a Helena Borges. No entanto, eu não queria também ter mais gente na equipa. E o porquê? Também vocês podem perguntar, sendo um trabalho de grande ambição, com um grande terreno para abordar e se calhar com pernas para andar e para progredir, eu acho que o que eu sinto, que eu acho que devo partilhar um pouco a mesma coisa que o Alexandre sente, é a questão da necessidade que eu tive, pelo menos, da minha parte, eu vejo assim, de estar muito perto do acontecimento, daquilo que está a acontecer em termos de investigação. Uma certa componente também autoral, não é? No sentido de criação. Mas então depois também podem cair um bocadinho no erro daquela documentário que eu estava a fazer, das pessoas não querem partilhar, mas vocês também se calhar se estão a apropriar demasiado do projeto em si e não quererem... Por isso nós queremos, porque às vezes já é uma mais-valia para o projeto, mas... Acho que isto é um tema muito interessante também para este debate aqui, que tem a ver com um bocadinho com este medo de canibalização dos projetos quando os partilhamos a certa altura. O que eu queria falar é que, a certa altura, recebi uma chamada por parte do Jornal Notícias que estavam interessados em falar comigo para fazer uma parceria
O projeto Museu de depois há Descartes. muita gente que já quer. Porque... E eu disse, eu acho isso muito interessante. Só que depois comecei a pensar muito sobre este assunto e disse, calma lá, porque isto é o meu projeto de doutoramento e ainda está a nascer, está a crescer. Eu sei que tem muito potencial e tem, porque a lógica de ponto de partida, não é? De, ok, vamos documentar o Porto de uma forma massiva e com múltiplas visões, etc. De forma participativa. Se beneficiava de alguma forma aquilo. Ou se começar a titular o próprio projeto e a começar a pôr noutras mãos. Pronto, isto eu sei que não tem bem a ver com esta ideia de crescer a equipa, não é? Em relação à parte de crescer a equipa, depende sempre da disponibilidade das pessoas, que é sempre muito complicado. Eu tentei à partida não ter uma atitude, não é calculadora, mas demasiado formatadora relativamente ao registro de conteúdos. E quis também um pouco, porque havia várias questões em termos de investigação que no fundo deram início ao próprio projeto. Uma delas era perceber também a forma como as pessoas utilizam este dispositivo, as câmaras de filmar e como se comportam, como utilizam, que tipo de registros, que duração, etc. Não é? Portanto, eu fiz análise também relativamente aos vídeos que recolhi, exatamente em relação a isto. E é curioso também algumas coisas. A grande maioria das pessoas que participaram fizeram vídeos de muito curta duração. Aliás, grande porcentagem dos vídeos tem 5, 6 segundos, alguns até têm só 1, 2 segundos. O que é interessante perceber, porque muitas pessoas utilizam a câmara de filmar como se fosse uma máquina fotográfica e pensam que estão, ou seja, não percebem mais-valia de fazer um vídeo que é algo em movimento, que tem som, que tem algo associado, que a câmara pode se movimentar ou as pessoas movimentam-se à frente da câmara. Ou seja, isso também é interessante estudar enquanto fenómeno.